Fala pessoal, seja muito bem-vindo para o nosso segundo episódio da segunda temporada do Mastercast para O nosso podcast para fotógrafos. Show de bola. E episódio de hoje a gente vai falar, tá? Os passos para você conseguir viver de fotografia em 2025. E estamos aqui mais uma vez com nossas teachers, professoras As nossas mestras que vivem de Isso aí. fotografia. Show de bola. Raíza e Tamires está aqui para conversar com a gente, falar sobre as estratégias que usam, as visões que tiveram, o que elas viram de barreira, o que elas adaptaram para viverem de fotografia. Porque isso não é um sonho distante, isso é possível. Tem aqui 4 provas para vocês, então a gente vai falar sobre esse assunto que é tão perguntado lá na caixinha do Instagram. Sempre tem. Como faz para viver de fotografia? Então- Inclusive, né, aqui dentro da nossa caneca Master, aqui, ó, eu sou Master, tem 2 perguntas ou 3 aqui que foram feitas pelos alunos lá no Instagram, tá? Então, se você não segue a gente no Instagram ainda, não manda perguntas lá na caixinha, né? Vai lá, segue a gente no Instagram, aproveita, segue todos os professores, tá bom? Todos os mentores aqui do Master. O link vai estar aqui do Instagram de todo mundo aqui abaixo. Também vai estar os nossos cursos para você poder conhecer, perfeito? E aí, Amanda, quer começar? Vou começar tirando um papelzinho. Show de bola. Fiquei animada com a ideia de tirar um papel. Hum, Gostei. Existe um caminho mais rápido para sair do amadorismo? E começar, a Tamires já fez uma A Tamires já fez uma carinha de prof, ó. Pode começar. Tipo assim, caraca! Pensou. Tempo de experiência. Foi lá no profundo. Sem sombras de Tocou dúvida, ela. sem sombras de dúvida, eu falo sem nem pensar muito que é estudo. Pra mim, se você não sabe nem mexer direito no obturador, diafragma, ISO, você não sabe controlar. Os outros perguntam pra você, olha aí o seu fotômetro, aí a pessoa não sabe olhar um fotômetro, pra mim é um amador, entendeu? Então, acho que a pessoa tem que começar por aí. Então, estudar, pra mim, sem sombras de dúvida, é o principal pra pessoa sair do amadorismo. Chega de gente aí fotografando automático, Isso que eu ia e falar. falando com orgulho, eu uso automático. Gente, tem Fala. gente fazendo isso na internet. Ai, você bota aqui uma vez e fotografa assim. Sabe que engraçado? Eu tava dando aula pros alunos externa, eu tava passeando com eles ali pra tirar foto, vou usar a técnica do penny e tudo mais. E aí, os alunos tudo configurando direitinho a câmera e passam a mil fotos. Sempre acontece isso comigo, eu não sei. Olha, uma entrada essas pessoas, essas energias. Aí tinha um cara correndo, ele parou, olhou. Aí depois ele foi dando a volta. Eu sabia que ele ia vir falar com a gente. Aí ele veio e falou assim: também sou fotógrafo, eu dei uma Nikon lá. Eu boto tudo no automático e faço fotos incríveis. Aí falou assim pros alunos: bota no automático e dá certo. Eu falei assim: não sei se você percebeu, mas isso aqui é um curso de fotografia. Eles estão deixando de ser, nesse caso, eles estão deixando de ser amadores para se tornar profissional. Que no caso é o caso dele, né? Que não é o seu caso, tá? Exatamente. Que no caso ele era um amador. Conselho fosse bom, né? Sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? É que a gente fala o tempo inteiro pros alunos. Aprende a mexer no manual. Eu não peço nem pra botar no automático. Eu só falo o que é. Tá vendo isso aqui? Esse é automático, esse é isso, esse é isso. Eu faço isso. Esse é aquilo. Como a gente usa? Nenhum. É um manual. Eu falo assim, demais, isso né? aqui é pra você saber pra que ele funciona, cada um deles, mas você vai sempre usar o manual. Mas o pior, cara, é que a gente vê os alunos aprendem o certo. Aí na hora do sufoco, vão lá, perguntam a um amiguinho qualquer que provavelmente não fez nenhum curso de fotografia. Aí o amiguinho vai lá e fala, bota no automático aí, fotografa. No TV. Aí fica a câmera no automático, flash no automático e o cara achando que é fotógrafo. Não existe. Você vai falar, não tem flash no automático, né? Tem o TTL, e o TTL, no manual dele, vem escrito fotometre de maneira correta para utilizar o TTL. Ou seja, se você bota a câmera no automático, você não consegue usar o flash no automático, tá? Então tem que usar a câmera no manual para usar o flash no TTL, que seria ali o mais próximo do automático, né? E aí teve uma aluna uma vez me perguntou isso online, ela falou assim: coloquei minha câmera no automático e o flash no automático. Olha as fotos como é que são, todas horríveis, tudo estourado. Horrível. Eu falei, por que não se usa o TTL, porque ele não é automático, na câmera automática? Não se usa, porque a câmera automática ela vai tentar compensar sempre. Ela vai compensar a fotometria, então ela vai ver tentar a foto chegar escura, naquela ela vai tentar exposição, achar o mas certo. ela não sabe importa que tem como. flash É isso aí. ela Isso. E aí vai botar no TTL que ele tenta compensar também para o zero, nunca dá certo, não dá match essa mistura, né? Então,
E fora que tem o famoso receita de bolo. Me lembra a pergunta aí, que ó, autodieta. Sai do amadorismo. Não, Sai- tem um meio mais rápido. Acho que esse era aí. mais rápido. Peraí, ó. mais rápido. Eu vou falar sobre esse assunto. Ó, Ó, Às existe vezes- um caminho mais rápido para sair do amadorismo? Interessantista. cara, Tá o certo. que a Raíza falou, eu assino embaixo o estudo, né? Mas não existe o estudo que dê certo sem a prática. Então, assim, estuda muito, pratica muito, né? Eu acho que entre estudo e prática, eu acho que a pessoa tem que pegar, se ela tem, sei lá, 10 horas livre por semana, ela tem que estudar 3 horas por semana e praticar 7, sabe? Eu sou dessa método ali do 70-30, sabe? Ou 80-20, né? O Pareto lá. Você pega 80%, você pratica e 20% você estuda. Ah, André, por que eu vou praticar mais? Porque a prática é o que leva à perfeição, tá? O estudo, ele te dá a razão, te dá o conhecimento, mas a prática é que leva à perfeição. Então, E também tem a questão que, eu quero fazer mais rápido. O que significa rápido? Talvez para essa pessoa, essas 10 horas já é muito. isso aí, deu um exemplo, 10 horas. Entende? Geralmente é o que uma pessoa tem por folga, né, de trabalho. E o que é importante também entender é que profissionalismo é dedicação, é uma construção. Não é uma receita de bolo, que a gente vê muito na fotografia. Às vezes chega pra mim assim, prof, qual a configuração eu uso no casamento de noite? Não existe, ó. Eu sei, quais poses eu faço em 15 anos? Como se fosse sempre um guia de bolso, tirar algo do bolso. E, na verdade, isso é uma construção. Então, para mim, não existe caminho mais rápido. Existe a sua construção, o seu tempo, a sua jornada. E ela precisa de dedicação. Porque, para mim, eu demorei. Mas para a Tamires, ela pode achar que eu fui muito rápida. Então, depende de cada caminho mesmo, depende de cada Cada pessoa. um tem seu tempo. E não procure atalhos. Muitas das vezes, esses atalhos, eu uso automático. Eu não tenho câmera profissional, só vou no celular. Esses atalhos que muitas vezes você acha que está te ajudando, na verdade está te prejudicando, está te mantendo estagnado no mesmo ponto. Então tenha cuidado nesse fácil, rápido, tenha cuidado nesses pontos. É um filme que eu vi que tinha um coelho, uma tartaruga e uma raposa, né? A tartaruga, ela era lenta, mas chegou lá no caminho final. O coelho, ele era lento, ele era rápido, né? Só que ele também chegou no objetivo final da maneira correta. A raposa era muito mais rápida do que o coelho, muito mais rápida, né, do que o coelho, pelo menos no filme que eu tava vendo. Só que a raposa não consegue chegar num resultado final nunca. Ou seja, se você seguir o caminho certo, não importa se você é rápido ou se você é lento. Da esperta tentava pegar atalhos. Tentava no atalho. Ela sempre tentava no atalho e prejudicar os outros. Ela tentou prejudicar a tartaruga porque a tartaruga era lenta. Só que ela parou para pensar, vou prejudicar o coelho, que o coelho já tá na frente. E aí, nisso que ela foi correndo pelo atalho, subindo uma montanha lá, ela se machuca. E aí, enfim, aconteceu de tudo. Ela não consegue chegar no resultado final porque ela acha que é esperta demais para fazer o básico. Que era seguir o caminho. É o ego, né? O ego também é algo que é muito firme e forte na fotografia. As Isso. pessoas, elas não querem perguntar, elas não querem dar um passo para trás. Eu não vou. Eu, fotógrafo há 15 anos, eu não vou fazer um curso de flash. E a pessoa segue ali estagnado. E esse do filme vem daquela, não sei se é um conto, não sei se é uma parábola, que é da lebre e da tartaruga. Que todo mundo imagina Mas se a ali lebre fala vai sobre... ser rápida. o filme, ele tenta dar uma lição que é tipo... A lebre, o coelho, né? E a tartaruga, elas conseguiram ambas chegarem no objetivo. Só que existe, por exemplo, aquela que vai mais lenta, show, e aquela que vai mais rápida, show também, sabe? Mas Todo ambas mundo chegam sempre no objetivo. chega no objetivo. Só que vai depender de quem você é. Se você é mais rápido, se você é mais lento, e por aí vai. E também a concentração, que eu lembro, eu acho que é um conto, mas eu lembro na época de escola, que falavam muito, olha, quem você acha que vai mais rápido? A lebre, que a tartaruga é muito lenta, mas a tartaruga ela foi focada do início ao fim. A lebre ela parava, ela descansava. Eu lembro que tinha um livro da escola, tentar mais detalhes pra chegar mais fácil. Da raposa, a raposa, ela né, nos outros desafios que teve lá, é um filme infantil, inclusive eu vi com meu irmão de já. A raposa, ela consegue se dar bem em tudo. Será que é um filme da Disney? E sabedoria. Não assistiu? É um filme muito maneiro, muito legal. Eu lembro e foi história contada. E aí, Eu acho que assim, foi história- ela se dá bem em tudo. Ela se dá bem em tudo. Aí eu até falei, porque o meu irmão mais novo, caçula, ele era raposinha. Ele era raposa.
Ele queria fazer tudo, mas tudo ele queria fazer com atalho, sabe? Tudo ele queria fazer de forma fácil. Falei, ó, essa raposa aí tá me lembrando tudo. Aí ele é tartaruga, lembra o nosso irmão mais velho. Aí eu falo o nome aqui. Aí eu falei, mais ou menos. O nome aqui, não falou o nome dele. Mais ou menos e tal, zoando. Aí, quem tu é? Eu falei assim, não, eu falei, eu sou meio coelho, sou meio desesperado pra fazer as coisas, né? Eu gosto de fazer tudo muito rápido, né? Não que eu não vou fazer com qualidade, mas eu sou assim, né? Eu gosto de fazer as coisas rápido pra ver se vai dar certo. E se der errado também, eu já troco rápido. Eu sou assim. Hoje em dia a sociedade também tem muito essa questão do imediatismo. Eu quero tudo É. pra ontem, imediatamente, e não é assim que as coisas funcionam. Exato. Todo mundo tem seu tempo. É E verdade. aí, próximo aí? Acho que dá 10 minutinhos pra cada questão, ó. Aí, ó. Será que a gente consegue? Vamos lá. O que um fotógrafo precisa ter, claro, se quiser viver de fotografia? Ah, entendi agora. Não tinha visto aqui. O que um fotógrafo precisa ter, claro, se quiser viver de fotografia? Sim. É isso, gente. Deu pra É. entender a pergunta? Se ele quiser, muita o fotógrafo precisa ter claro pra viver de fotografia. Ou seja, Clareza, qual é a né? clareza que ele precisa ter, né? Entendi. É, A língua portuguesa, né, gente? Eu amo. estudo, câmera, computador também é importante pra estar. E eu acho que é um equipamento básico, né? E meta. E meta E meta, também. e meta, né? Eu falo que existe estratégia de curto, médio e longo prazo. Isso é para a vida. O que você quer a curto prazo, o que você quer a médio prazo, o que você quer a longo prazo. Porque muitas das vezes a gente pensa no que a gente quer a longo prazo, a gente quer para ontem. Sim. E esse para ontem machuca muito. Desmotiva, que eu quero uma R8. Coelho. E você não consegue no dia seguinte, aí você se sente mal. Aí a frustração é bem pesada, né? Então, eu acredito que seja mais todos esses elementos que a gente falou, mas principalmente ter pautado. Anota, eu tenho meu bloco de notas, de 2018, das minhas metas, e eu fico feliz que minhas metas de longo prazo já aconteceram também. A minha Então, psicóloga, ela sempre recomenda fazer metas longas, tipo, pra daqui a 1 ano, 6 meses, pra gente não cair nesse negócio de, tipo, se frustrar achando que vai conseguir amanhã, e não é bem assim. as metas de ano novo, né? Em 2025 eu vou ser fitness, vou ir pra academia todos os dias, sendo que a pessoa nem levanta da cama. Eu não sou muito bom de ter essa clareza de definir metas. Eu sou péssimo nisso. Sou muito ruim. Mas eu sou também, quando eu penso em algo, eu gosto de falar que eu sou incansável para conseguir ter aquilo ali até eu falar assim, chega, cara. Não consigo, acabou para mim. Mas eu tentei de todas as maneiras, eu soube que aquilo ali não é para mim. E quando eu quero também, eu falo, cara, eu sou incansável aqui até dar certo. Quando dá certo, eu falo, caramba, consegui. Às vezes acontece muito rápido e às vezes acontece lentamente. Por exemplo, uma meta que eu tenho, pessoal, desde que a gente criou o Master, né? É de tornar o Master a maior escola brasileira online. Assim, são 3 anos. Vai conseguir. São 3 anos, a gente está a gente já foi, já tentou. A gente nunca parou, a gente nunca desistiu. Só que assim, chega um momento que a gente faz de uma forma mais lenta e chega um momento que a gente começa a acelerar. Por exemplo, aqui o podcast, entregando um conteúdo para a galera, entregando um conhecimento legal, fazendo a galera entender que a gente sabe bastante, né? Não que a gente sabe tudo, mas que a gente sabe bastante o suficiente para eles poderem aprender e viver. Assim como a gente vive, né? Realização de sonhos e tudo mais. Então eu vejo que são 3 anos. E aí toda vez que eu paro para lembrar, às vezes dá frustração, né? Quando a gente se compara com outras pessoas, isso cria frustração. Sim. Mas quando a gente se compara com a gente, fala assim, pô, mas, cara, 6 anos atrás, tu nem imaginava isso, Isso faz muita sabe? diferença, Então né? por que tu tá reclamando de algo que tu começou 3 anos atrás e ainda não alcançou aquela sua meta pessoal, né? E eu sempre falo isso com a Amanda, eu falo assim, eu quero fazer de uma escola de, assim, se alguém morrer, o negócio continua, sabe? Não pode parar. E diferente de muitas pessoas que às vezes eu vejo que as pessoas não criam empresas, elas criam o eu empresa, porque se ela morre, a empresa morre com ela. Eu falo assim, não, eu quero deixar um legado. Sim. Eu não quero, sei lá, o dono da Apple morreu, a Apple tá aí até hoje, sabe? A empresa não parou por conta dele ter morrido. E acontece com algumas, né? Algumas empresas, o dono morre, a empresa morre junto, o filho vende, a pessoa troca o nome e por aí vai, né? Não é o caso do Master. Tá? Profundo, hein? Profundo. E aí?
Não, 6. eu partilho da mesma opinião, que a pessoa tem que ter clareza em relação às metas, apesar de eu sempre ter sido bem ruim com metas. Eu sou péssimo também. Eu me quero atender ser De a definir, escrever certinho. Eu até escrevo. O problema é seguir aquilo, que eu não tenho paciência pra ficar voltando e olhando minhas metas. Eu vou me perdendo pelo meio do caminho, e aí eu vou fazendo outras ramificações. É tipo, não, começa com galho. Daqui a pouco eu tô cheio de ramificação. Mas eu chego a algum lugar, porque eu sou cabeça dura. Mas eu sou cabeça dura, eu chego a algum lugar. Então, eu sempre soube que eu queria viajar. Então tem que... Um dia eu meti o louco e falei, vou viajar. Mas é isso, foi louco. Eu não falei, daqui a 5 anos estarei viajando. Não, eu só um dia surtei e falei, vou comprar uma passagem e daqui a um ano eu vou. E assim eu fiz. Foi assim comigo, eu decidi do nada fazer um curso de fotografia. Aqui eu estou. Muitas coisas acontecem. 3 anos depois, Mas olha, nada é do nada. É isso aí. A fotografia ela já estava na sua vida, de alguma forma, pela cultura, pela arte. Ou vontade de viajar estava ali já. Você via o seu pai, o trabalho, que era um trabalho que a gente vive, o trabalho é pra gente viver. A gente não tem que viver para trabalhar. E quando a gente cresce em ambientes em que a gente vê pessoas que, ao contrário, isso atinge. E a gente quer liberdade, a gente quer melhores condições de trabalho. Então, isso já estava ali, nunca é do nada. Show demais. Ei, qual que tu puxou aí, o biscoito? Vamos lá, eu li, mas já guardei de novo. Então vamos lá. Qual o primeiro passo que o iniciante deveria dar hoje? Posso começar? Vai, André, pode falar. Primeiro passo que o iniciante deveria dar, tá? Parar de olhar para o trabalho do próximo e olhar pro próprio. André, tá dando esporro, tiozão, chatão esse podcast. Não, um conselho que eu estaria me dando, tá? Porque quando eu comecei, eu me comparei muito com outros trabalhos. Isso me frustrou, né? Me fez me sentir um lixo. Até que eu li um livro, Roube como Artista, um livro excelente, e lá ele fala para você pegar a sua criatividade, você não se comparar, mas sim aprender, né? Então, assim, o comparar é péssimo. O aprender com alguém é ótimo. Então, assim, pare de querer se comparar e comece a roubar a habilidade daquela pessoa para você, né? Então, você rouba uma habilidade de um, rouba a habilidade de outro, e aí você rouba como artista. Basicamente, é um resumão do livro ali, que é excelente. Quando eu parei para ler aquilo ali, eu falei, perfeito, né? Vou parar de me comparar. E dali, cara, depois desse start, assim, de falar, coitado de mim, vou me comparar e eu falo assim, pô, não, vou pegar ali e vou aprender com fulano. Tudo mudou, tudo ficou muito melhor. E você? Eu diria que é buscar inspiração. A pergunta é sobre dar o primeiro passo, né, para se tornar um fotógrafo, sair da iniciação, né? Busca inspiração é aquilo que o André acabou de falar também, né? Você tem que, por exemplo, se inspirar nas outras pessoas e não se comparar. Porque a comparação ela acaba te trazendo para um meio que não é positivo para você. Você acaba tendo um trabalho muito igual de outras pessoas e você não se diferencia no mercado, né? Então, é bom você se inspirar, mas tentar pegar aquilo e não fazer completamente igual, colocar um pouco de você naquele seu novo trabalho. Então, para mim, é isso. Bom, eu vou bater na mesma tecla de novo, porque pra mim a pessoa tem que estudar. Não Também, tem como claro. ser fotógrafo se a pessoa não estudar. E eu falo isso repetidas vezes, cara, porque eu vejo as pessoas falando, eu sou fotógrafo. Aí você, estudou onde? Não estudei não. Esse jeito mesmo eu fui fazer o evento, eu tava com uma pessoa que veio querer falar não sei o que da foto, que ela, na verdade, nem tava falando da minha foto, tava falando da foto da minha assistente. Aí ela foi falar da foto da garota e tipo, tá, mas e aí, você estudou onde? Fiz curso Quantos ainda. nacional você ganhou? Curso ainda, entendeu? Aí eu olhei pra cara da menina que tava comigo, eu falei assim, depois eu falo com você, mas não ouve não. Eu juro pra você. Ignora tudo, entra no ouvido e sai do outro. Não, porque eu passei a ignorar aquela garota, porque ela tava trabalhando no evento como story make. Tu vê, ela é fotógrafa e ela é mais um monte de coisas. Então ela tipo, não estudou. Pessoa que faz tudo. Faz pessoa nada. que faz tudo, Não acaba faz fazendo nada. É isso entendeu? aí. Então, cara, eu acho que eu vou bater na mesma tecla. E é aquilo, a pessoa estudou, fez um curso de fotografia. Beleza, fiz o curso de fotografia. Eu sou fotógrafo? Sou fotógrafo. Mas eu sou um bom fotógrafo? Ainda não. Você tem que correr atrás de um curso de iluminação, você tem que correr atrás de um curso de edição, você tem que correr atrás de uma especialização, tem que saber como vender. Então, cara, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Pra mim, educação é o centro do mundo, o centro do É universo. Story Maker que aprendeu o CapCut no TikTok. Falando até de Brasil, educação salvaria esse país. Com certeza.
Qualquer país. Paulo Qualquer Freire país, é. falava, né? Um país Que a educação É o muda rei da pessoas e educação. pessoas mudam tudo, né? Transforma tudo. Para mim, eu falo muito de planejamento. Por quê? Quando a gente inicia na fotografia, a pessoa ela já tá ali. Se ela tá querendo ser profissional, ver a fotografia, é porque ela já saiu dessa inércia. Se ela saiu da inércia, ela já tá consumindo. Aí ela começa a consumir o curso de fotografia, mas ela vai lá no TikTok, ela vai no Instagram, e aí começa a consumir coisas de formas aleatórias. Aí um fotógrafo indicou um tal PC, o outro tal. Aí fica uma Conflito de sopa, informação. um conflito. E aí acaba que a pessoa, por ter o excesso de informação, que hoje tem os termos, né, de obesidade Obesidade, e tal, acaba que a pessoa não consegue fazer nada, porque ela tá com um excesso de informações. Então, para mim senta e planeja. E é planejamento estratégico. Meu início da fotografia, eu falhei na parte de portfólio, porque eu achava que tinha que tirar foto de gente bonita. E eu consegui umas pessoas muito bonitas. Eu consegui umas Barbies da vida. Mas é nítido que a nossa população não é uma população de Barbie. Então, o que eu achava que era certo, na verdade, eu estava afastando. Então, estudar bem todos os pontos que todo mundo falou, mas para mim é planejar. E você tem que ser estratégico. Porque se você só ficar consumindo e você não agir em nada, você não planejar os seus passos, isso vai te atrapalhar muito. Fazer um jabá aqui agora. Tá quanto ainda? Tá R$ 97 ainda o curso? Tá. Custo R$ 97. Planejamento de conteúdo. Foi eu que gravei pelos bastidores. Rápido, fácil, não... Acho que é o quê? 40 minutos? 1 hora? Acho que dá no máximo 2 horas. No máximo 2 horas. Não, acho que até menos. Porque depois de editado, né, a gente levou 2 horas para gravar. Mas sim, editado ali, se você pegar, seguir pelo menos as 5 primeiras aulas, já te dá um planejamento perfeito. O link tá aqui embaixo. Pronto. Aproveita. Tem que planejar. Esse tem bastante pergunta, hein? Qual o erro que afasta mais fotógrafos, né, de uma agenda cheia? Ou seja, qual o erro que mais te afasta de uma agenda cheia? Né, que vai afastar o fotógrafo de uma agenda cheia. O que que faz ele? Eu acho que é o que... o exemplo da nossa amiga lá, Storymaker lá. Eu vou começar aqui respondendo e vocês pensam aí. Mas assim, ó. Você ser o Storymaker, o fotógrafo, o cara do buffet, tá? O cara que faz a maquiagem, o cabelo. Teve um aluno meu que uma vez falou assim, professor, eu faço cabelo, eu faço maquiagem e eu faço a foto. E quando chega lá no salão, eu já montei, que eu não faço foto de evento. Não tenho flash ainda, mas quando eu comprar meu flash, eu vou fazer a foto de evento. Eu falei assim, tu pega e monte e ainda leva ele? Faço também. Eu falei, tá brincando comigo ou tá falando sério? Ele, sério. E quanto é que tu lucra disso tudo? Ele falou assim, às vezes R$ 1.000. Ui. De tudo isso que ele faz, maquiagem, cabelo, foto, ensaio externo, mais o pega e monte. Trabalha demais pra... Mais o pega e monte. Não, e o tempo da tempo pessoa também. que ela... Tá Cara, Então, é assim, surreal. É o famoso fazer tudo e não fazer nada. Eu acho que isso afasta muito Sim. o fotógrafo de ter uma agenda Fora que você vai ser cheia. um generalista e nunca vai ser bom em alguma Mas não é coisa, especialista né? em nada. Você não é Não ser especialista. É bom ser especialista realmente. E aí, já Também. completa já. O que tu acha? Cara, eu acredito que uma das coisas que afasta de uma agenda cheia é a pessoa só ficar olhando para um lado. Eu acredito que esse foi um erro que eu cometi muito durante a minha jornada na fotografia. Apesar de eu ter ganhado muito dinheiro, ter conquistado muitas coisas, eu sempre percebi falhas na minha agenda. Mas por quê? Porque eu sabia que eu estava fazendo ali a busca só de um lugar. Então, por exemplo, eu sempre vivi só de Google Agenda, só de anúncios no Instagram e Facebook. Só que hoje em dia eu acho que não é bem por aí. Não dá só para viver disso. Só de um canal, né? Exato. Eu acho que a pessoa tem que se cercar de outras maneiras. Por exemplo, eu sendo especialista em gestante, o que é mais viável eu fazer? Fazer anúncio? Com certeza. Mas as parcerias? E eu ir no hospital da vida e tentar fechar parceria com uma obstetra, Eu com tô falar uma mesmo. doula, entendeu? E se você ali é fotógrafa, exemplo, de corporativo, fazer anúncio, beleza. Mas e você ir atrás de empresas, perguntar àquela empresa se ele não precisa que os funcionários façam fotos e tal. Então, eu acho que ter só uma forma de conseguir clientes é uma coisa que, pra mim, é muito errado e que afasta as pessoas de ter uma agenda Até porque se a fonte seca, de onde tu bebe água? Sim.
Exato. Então, esse foi um erro que eu cometi durante muito tempo da minha vida, mas é o que eu já cansei de falar. Eu tenho um problema de timidez. Eu não consigo lidar com as pessoas de ter que ir procurar. Essa sensação de ter que ir procurar trabalho, parece que eu estou precisando daquilo. E talvez um pouco uma questão de ego, eu não goste dessa sensação de ter que ir buscar alguma coisa. Eu prefiro que eles me mandem uma mensagem. Aí eu faço o meu trabalho de vender. Mas fora isso, era mais cômodo só receber mensagens. Mas isso foi uma coisa que eu errei muito e que já houve mudanças da minha parte em relação a isso por conta dessa questão. Um dos erros que eu mais cometi foi pensar só olhando para a ponta do iceberg. Eu só olhava para construção de portfólio. Tudo bem, construir portfólio é super importante. isso aí, mas não é. Mas não é o principal, beleza? A gente tem que construir portfólio, mas não necessariamente esse portfólio pode ser construído de graça, né? A gente tem que ali, cobrar, né, pelo nosso serviço, mesmo que seja um valor aí simbólico, né? Fazer foto de modelo, mas ainda assim você cobra uma coisa, fazer foto de familiares, mesmo assim você cobra um valor, porque senão você vai ficar vivendo, fazendo fotos só de portfólio e nunca vai conseguir ali pensar mais, né? Além disso, porque você tem que investir em atendimento bom, você tem que investir em tráfego, você tem que pensar de outras formas, de não só em construção de portfólio, né? Então isso afasta bastante. E, ó, o que vem de graça, ele ama falar assim, ó, sabe? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Ele vai indicar Ali a não dá pessoa. comida aqui, ó, na esquina aqui, fica ali os moradores de rua, as pessoas não têm o que comer. Tu acha que quem faz mais propaganda da comida é a empresa que tá doando a comida ou o próprio morador de rua que ganha de graça e fala para outro morador de rua? Não tô falando que nossos clientes são moradores de rua, mas quem ganha as coisas de graça e é bom, ela ama fazer propaganda. Ela não valoriza, mas ela ama fazer propaganda que é de graça. Se ela Vai lá, ó. Vai lá, é de graça. fala, de graça, tá? fala assim, Já não aconteceu tenho muito. dinheiro não, que a pessoa vai te dar de graça. vai fazer Conta uma isso. história triste, o que ela vai te dar de graça. Ou quando você cobrou um valor simbólico ali para alguém que é da sua família e ela vai falar para outras pessoas que você cobra muito barato. É baratinho. Isso aconteceu Isso já no aconteceu início. comigo. Eu sofria, cara. Não, Com alguém muito próximo do meu círculo familiar, que eu não vou nem mencionar, né? Mas É você. muito próximo. Você sabe. Chegava e falava para as pessoas do trabalho dessa pessoa que eu cobrava super barato, que podia entrar em contato comigo, que ia ser assim. Não é assim. Eu chegava e falava, não é bem assim que funciona, eu tenho um valor, isso, aquilo, outro. infelizmente comigo acontecia ao ponto de me deixar triste, porque na época eu fotografava a gestante, eu cobrava, entre aspas, assim, barato, só que na época eu tava em construção de portfólio, eu cobrava barato realmente. E vinha a gente no meu Instagram mandar textão falando do porquê precisava daquele ensaio. Então eu queria um ensaio de graça, porque eu tava dando ensaio de graça e a pessoa queria ganhar um ensaio de graça. E aí eu, boa moça, antigamente, que eu pensava em dinheiro, mas também não era tão assim, acho que hoje em dia eu tô pior. Eu ia lá e fazia ensaio de graça. Porque a pessoa precisava, porque era o sonho dela. História triste convence, mesmo. Mas realização de sonho não é esbarriga. Como é que paga os boletos? Como é que paga os boletos? Tu já fez ensaio de graça, né? Mas nunca deu pra quem pediu. Por quê? Fala aí pra galera. Boa! Lançou. Porque ela sabe dizer não. Eu não sabia. Ela me ensinou isso. Eu aprendi na marra, filho. Aprendi apanhando. Não, não é um trabalho gratuito, é um trabalho estratégico. O ensaio de portfólio, a gente já fez portfólio. A gente precisou de um portfólio de ensaio corporativo para render mais de 150 trabalhos corporativos. Que até hoje é o nosso portfólio de corporativo. Tá lá na capa. É a nossa capa do nosso PDF de orçamento. E tudo é a parte estratégica. Toda a estratégia. Quem eu vou fotografar? Eu vou fotografar uma pessoa tímida? Uma pessoa que é low profile? Não. Eu quero uma pessoa que ela seja autoridade na área dela. Que ela seja influente. Que ela aparece com um copo assim, clique no link, cupom Amanda10. Eu falei, é essa pessoa que eu quero. Então foi essa pessoa que a gente encontrou. E já era cliente nosso, era já uma fez cliente 3 nossa, ensaios, né? 4 ensaios. Fez Tá. ensaio, A irmã aniversário. também, então... Então foi uma pessoa que a gente Presenteamos. convidou para esse projeto, a gente chamou de projeto, a pessoa participou, uma pessoa que se entregou ao projeto, as roupas, a maquiagem, a produção. Então, Pra ela não foi de graça, porque ela pagou maquiagem, comprou roupa. E ela, da forma organizada e como ela viu que não era a gente queria tirar foto dela de graça. Ela viu o que era o objetivo, ela começou a divulgar. Ela, não, gente, vocês têm que ir lá.
Porque pra ela também foi um investimento. Com certeza. E as pessoas perguntavam pra ela, e quanto você gastou? Ela, cara, manda mensagem. Então ela também começou, ela também teve essa postura, porque ela era uma pessoa com esse conhecimento. Não dá pra você, com uma mentalidade, você trazer pra dentro da sua empresa uma pessoa com Mas mentalidade fala agora, diferente. por que não faz de quem pede de graça? As histórias tristes. Gente, pedinte vai ser sempre pedinte. A pessoa Vai sempre... indicar outros pendentes. E Que aconteceu vai comigo, por indicar. isso que eu não saí de Belfort com facilidade. É isso. Pessoas, todo mundo tem uma história triste. Se a gente fizer um episódio de história triste, vai ficar 10 horas. Porque todo A mundo melhor tem. história triste é das irmãs da Não gesta. conta, não conta isso. A igreja, ó, a gente. Esse vai para outro episódio. A Ai, meu igreja Deus. lá perturbou a gente. Pergunta, vamos à próxima pergunta, meu Deus. Já vi Não, que vai assim, dar B.O., vai dar pessoal B.O. lá, o pessoal lá mandou mais de 100. Vai dar B.O. Mais de 100 o pastor lá. Ó, dá pra viver de fotografia sem entender de marketing? Não. Assim, vamos lá. Passa fome. Vamos lá. Ah, isso é polêmico, tá, gente? Dá pra viver de fotografia polêmico. sem saber de marketing? Só se você tiver muita gente, tipo assim, já ao teu redor e muita gente top. Mas isso é marketing. Isso é marketing, Isso é um marketing, boca a boca é um marketing. É. Mas assim, a pessoa que, vamos dizer, ela não sabe o que é marketing. Tem pessoas que elas fazem por osmose lá. Ela, tipo assim, por natural, Cagada. ela faz alguma coisa que dá certo e ela faz aquilo ali muito bem. E ela sabe que aquilo ali dá muito certo pra ela. É claro, fala assim, dá pra viver de fotografia sem marketing? Não, eu acho que não. Mas que existem pessoas que não sabem que fazem marketing, mas, vamos dizer assim, ela não tem a consciência que aquilo ali que ela faz é um marketing, Mas faz. sabe? Mas faz. Mas, eu nem É. preciso disso. A gente faz assim, involuntário da gente. Fale sobre você. É uma Isso involuntário de Tá entendendo? são Bastidores. E aí a pessoa acaba que consegue. Profissional, já. Mas se fala assim, pô, André, dá pra viver? Dá até pra você viver sem de fotografia, vender um ensaio ou outro e tal. Mas se você aplicar marketing na parada, aí isso aí acelera 100 vezes. Qualquer empresa hoje fala assim, chama uma empresa aí agora, pouco tempo, que é uma de doces de leite. E ela abriu aquela Reimu. Já viram? Reimu. Tu já viu essa marca, tipo, ela é uma marca que vende de mercado. Essa marca que vende de mercado, ela tinha um rótulo, ela tinha um rótulo normal, Eu gosto, eu amo. um rótulo normal lá e tal, ela tinha algum nome, é Veneza, é alguma coisa assim, Veneza. O rótulo dela era Veneza, azul e vermelho. Vende de mercado. Só que aí os caras falaram assim, pô, a gente quer vender o nosso e-commerce. No e-commerce não tava vendendo nada. O que os caras fizeram? Vamos rotular. Criaram um marketing próprio para aquilo ali. Aí criaram o Reimu. Pode pesquisar aí, Reimu. E aí é rei com H, né? Rei, vírgula, mu. Eu tô confundida, achando que é aquela mu. É, É essa mesmo? Aí foi lá, é doce de leite. Estratégia, É né? doce de leite, então. Mas é a mesma empresa. Entendi. O CNPJ é o mesmo. Só que essa empresa criou um marketing que para parece vender, que são coisas diferentes. pra vender no parece. digital, para quem é do mundo fitness. Caramba. Por quê? 20 gramas do doce de leite tem 29 calorias. Ou seja, a pessoa pode comer um colherão por 29 calorias. Aí eles caíram em cima disso. O que é bom? Eu comi, Mas né? o doce é o mesmo que vende no mercado. Só que o que vende no mercado não cai em cima desse benefício, Sim. desse detalhe. E também não tinha um rótulo que atraía, por exemplo, pessoas de academia. E aí eles conseguiram vender 4 mil, se eu não me engano, 4 mil produtos desses aí de doce de leite em um dia. Uau. E aí, tipo assim, é o quê? Marketing, isso é marketing. Né? Uma coisa que eles estavam falando que tinham levado mais de um ano para vender. 4 mil em um ano com o e-commerce, sem um rótulo, onde eles aplicaram marketing estratégico na parada, venderam em um dia, Cara, porque eles levaram um ano para vender. Agora, a especialista, o que tu acha disso? Dá pra viver sem marketing de fotografia? Tudo é marketing. Não adianta falar que não faz. Quem fala que não faz é porque não entende ali os pormenores, né? O manual. Mas faz. Se você no seu estúdio, você faz uma caneca da sua marca, isso é marketing. Se você tem uma música igual o Master, que os alunos falam, fui na Riachuelo, tava tocando a música do Master. Isso é marketing, as cores. Se você usa sempre uma cor Uma paleta. você tem uma paleta, isso é A marketing. construção de É a imagem, né? construção, é o brand. Então, tudo é marketing, não tem como falar que não existe.
E uma empresa que não faz marketing, que ela só abre a porta, ela vai fechar. Que hoje precisa dessa relação. Eu tava A disputa é vendo. muito grande, A né? disputa é muito grande, por exemplo, tem um leite, uma marca de leite, não é aqui, é dos Estados Unidos, eu tava lendo. E é um mercado muito grande lá nos Estados Unidos. Eu assisti uma série Então não consome muito leite. eu né? assisti numa série na Paramount que eu me senti uma boa camponesa, né, cowboy, assistindo aquilo. Aí eles estavam falando sobre esse mercado. A estratégia de marketing que uma empresa específica aderiu foi colocar o nome das vacas que produziram aquele leite. Aí tava lá, Mandy, Ai. Isa, não sei o quê. Aí todo mundo ficou tipo, caramba, que legal, tem nome. E aí o pessoal achou que era nome aleatório. Aham. Eles falaram, não, é o É o nome nome da das vaca. vacas mesmo. Aí todo mundo, ai, que legal. Ai, eu vou comprar a garrafa Isa. Eu vou comprar a garrafa Mandy. Aí todo mundo, ai, que bom. Legal. Mas gerou Que é conexão. um chupa. igual a Coca-Cola fez né, isso. Konami, caraca. Eu caçava meu nome pra comprar a bebida da Coca-Cola. Eu sempre fiquei frustrada. porque eu- Coca-Cola, vou falar pra vocês, tá? Coca-Cola. Tinha todo o nome, mas o nome André não é possível. Eu sei que existe muito André no Brasil, não acredito que acabou. Se vocês pesquisarem aí, André tem pra caraca no Brasil. Eu não achei uma. Sério? Não achei uma. Eu nunca tive um pouco de nem tentei dificuldade. Eu olho na rua, tem alguém chamando o André. O André, eu olho, não é eu, é outra pessoa. Pô, que raiva. A mas- Tamires, ela ia ser Tamires. sabe? É, ia Essa ser é Tamires. Tamires. Tamires ia Tamires. chá. É. As Tamires. Mas meu nome é Tamires. Calma mais, tá? Oi? Não, ela já ia bater, tá? Brinda. A última, meu Deus. Já? Esse foi Foram rápido. poucas. Não, então Vamos lá. Estamos no tempo. Qual habilidade, além da técnica fotográfica, mais acelerou o crescimento de vocês? Vocês acabaram de falar. Vai lá, mano. Marketing. Marketing. Não tem como. Cara, eu vou falar por mim, porque eu vim de uma época de quase 10 anos atrás, aonde não se precisava de marketing. A Amanda sabe disso, não se precisava de marketing naquela época. Quem fazia, ok, se dava muito bem. Mas era uma época da fotografia que existia tão poucos fotógrafos bons, de só você ter um trabalho bom, que querendo ou não, isso já é um marketing também, tá? Ter um trabalho bom, vou falar que é um marketing, mas ter um trabalho acima da média, isso sim é um marketing. Então, assim, aonde eu peguei a edição de imagem e fiz ela ser o meu marketing. As pessoas compartilharem o meu trabalho, um antes e depois, né? É claro que era uma outra época, não era tão comum, não tinha esse negócio de aceitação do corpo natural como tem hoje, tá? Uhum. Falar assim, pô, André, 10 anos atrás tinha assim isso. Eu sei que tinha, mas não era algo tão bem falado, as pessoas mal usavam o Instagram. A rede social mais usada era o Facebook. Nem existia o TikTok, vamos dizer assim, era outro nome. Era um que as pessoas faziam... Era Vine, eu tava no lembrava Vine. desse. Era Eu outro tava no nome. Vine. Entendeu? Então, assim, era uma outra época. Quando eu postava um antes e depois, claro, sem alterar a pessoa, mas alterando o cenário e tudo mais, as pessoas gostavam. As pessoas me contratavam. Porque, Colocar de sol. fato, eu não tinha marketing. A pessoa mandava mensagem para mim, gostei do seu trabalho. Eu ia lá, mandava o preço, e a pessoa ia lá, pagava o sinal, e pronto, era isso. Mas também quando eu não tinha esse poder de atendimento, eu não tinha esse de atrair clientes sem me conhecer e tudo mais, eu ficava na merda. Ou seja, era 2, 3 semanas sem trabalho, né? Mas, depois que eu comecei a entender que só a edição, quando começou a parar de dar resultado, que outras pessoas já também estavam usando, né? Chega um momento que todo mundo usa. E Essa é a questão. Quando aí, você chega quando tudo é mato, é uma coisa. quando tudo é mato é uma coisa. Mas aí todo mundo já estava ali fazendo edições maneiras, já tinha fotógrafos muito bom. A Baixada começou a crescer, o Rio de Janeiro também. E aí foi que o meu trabalho, ele se tornou mais um no meio da multidão ali. Não que eu ainda assim não tinha um diferencial. Tinha. Mas tinha pessoas que já estavam bom o suficiente com o meu cliente, cobrando mais barato do que eu. Aí eu comecei a entrar naquela briga ali de preço. E aí o que fez eu sair da briga de preço era o diferencial de vender melhor o meu trabalho, né? Fazendo, vamos dizer assim, um bom arroz virando um arroz à piamontese, sabe? Tipo isso. Tá? E fora que a gente também tem um marco mundial, acho que para tudo na vida, foi a pandemia. Então, eu sou fotógrafa antes da pandemia, então posso falar com propriedade que a fotografia antes da pandemia, Era uma. ela era uma. Todo mundo aprendeu edição na pandemia. E as pessoas consumiram mais, porque as pessoas estavam em casa.
Antigamente, o cliente não falava, quais são os seus presets? Você edita no Photoshop? Você edita no Lightroom? Nossos clientes, as pessoas não tinham a menor noção disso. Hoje, a gente também tem um público com conhecimento. Sim. Ele já Eu sabe, uso Lightroom. Ele já sabe, ele já usa. já tem preset. Também eles têm história. Eu já recebi uma cliente falando pra mim, ela falou assim, essa foto aqui tá com muito ruído. Eu vi no TikTok Eita. uma menina ensinando como que reduz o ruído. Tem como você fazer isso pra mim? Eu tinha colocado grão. As pessoas estão informadas. Hoje em dia, todo mundo sabe. vendo? Até cliente tá sabendo como que funciona. Pra E você que adicionou, E eu que adicionei, Caraca. propositalmente. entendeu? Aí a pessoa, não, tipo, não Aí gostei é desse Ela valor. tem que aprender com a menina no TikTok. Aí é aquilo do contrato. Eu falo lá, a minha edição, ela tem aquilo do meu Tem o seu olhar, isso aí, é o a seu minha estilo. arte. Então não tem como eu alterar algo que tem dentro do meu estilo. Por isso que é importante colocar tudo no contrato. É. Mas foi isso que aconteceu. A cliente chegou pra mim e falou, Inclusive, tu sabia se a pessoa editar a sua foto, se tiver um contrato certinho, você definir que entregou pra ela daquele jeito lá. Aí você assina outro contrato, tá? Um contrato de entrega. Que a pessoa recebeu as fotos, né? Com a sua edição, com o seu estilo, o trabalho autoral ainda pertence a você, blá, 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 blá. Se a pessoa editar, você bem que pode processar ela. é mesmo? É porque, tipo, ela pegar Geral a processado. Mona Lisa, Filtro horroroso do Instagram. ela chegar assim, ó, na Mona Lisa, e a Mona Lisa fala assim, não gostei, o Michelangelo, né? Mas você acha que... Da Mas Vinci. você acha que isso vai ser, Da tá? Vinci, Não, aí pega gostei. a pintura e bota loira. Não, entendeu? eu Vou tô pintar por cima. Entendi. É isso. Mas você acha que isso funcionaria? Tipo assim, um comprovante de que eu entreguei as fotos pro cliente. Você acha que mesmo que ele não gostasse, ele iria assinar? Assina, pô. Iria? Assina. Comprovante de entrega. Ah, comprovante de entrega. Eu não cheguei no ponto de querer fazer isso, não. Deixa ele já com o Conheço filtro alguns horroroso do fotógrafos Instagram. bem chatos que Eu fazem Eu e tiro estão a certos. marcação. Estão Se me certos. marca, eu tiro a Eu tiro marcação. também, eu não deixo postar. É porque assim, eu e a Amanda, a gente não liga, não. Mas se o fotógrafo ele quiser ganhar uma grana, ele ganha. Ah, É a mesma coisa a foto RAW. A pessoa vai lá, tô selecionando a foto, não vou pagar. E é o espertão, vai lá e printa. Aí Aquela tira a Já logozinha. aconteceu comigo. Aquilo ali é sua propriedade Cabível de intelectual. processo. Cabível Uma ao pessoa que eu processo. conheço. Quando você passa... Sempre assim, viu? Amanda, mas quando você passa lá pra, por exemplo, o sistema da Album, a foto vai em JPEG. Mas Sim. a escala é sua. É sua. Aí Ela se a vai pessoa. comprar a Se a imagem. pessoa não comprar, ela tira o print lá, você pode A processar. ela. propriedade é sua. Eu vi o Se ela pessoal postar- falando isso, só que a propriedade em RAW eu sei que é minha, mas realmente quando eu tenho que passar para Album pro cliente, eu passo em JPEG. Sim. mas você... Não, mas ela tá printando a imagem que pertence a você. Exato. Tipo, como é que tu vai comprovar que é sua? Você tendo um rol. Eu tenho Entendeu? É isso aí. Agora eu entendi que tá falando. Entendeu? Eu vi que isso aí foi uma IA que tá fazendo agora, né? IA Ela tá Tira. tirando a marca da marca Tudo isso. fotos. Nossa, que ódio disso. Não... Será que até o do Album tira? Porque o Album bota uma Tira marca tudo, d'água tira tudo. horrorosa. Tira tudo. Mal o cliente vê a cara dele, né? Ai, ai. Aí tinha clientes que postavam isso. Não, a minha também. E eu escrevo assim, proibida a reprodução, que é para os outros passar vergonha. Cara, sabe o que eu faço? E Eu eles boto numa postam. qualidade tão baixa Eu também boto qualidade que o baixa. cliente, quando tira Manda print, no consegue ver. eu falo pra Amanda, eu falo, Amanda, deixa. Sabe por quê? A gente descobriu uma coisa. Pode falar uma estratégia pra eles aí? A gente Deus. descobriu uma coisa. O cliente que faz print e posta, ele atrai mais clientes pra gente. Sabe por quê? As pessoas vêm pro nosso Instagram pra querer criticar. Tipo, Aí foto chega, ruim, entra lá e nossa, bota vou outra. lá. Eu vou lá ajudar minha amiga, porque a foto tá horrível. A amiga lá, Aí né? vem que não é. Aí quando entra, fala, nossa, o que que ela fez? No marketing. Aí a pessoa até fala, a gente já recebeu cliente e falou assim, caraca, gente, vou falar um negócio pra vocês. A minha amiga, eu vim em casa da minha amiga, né? Só que ela postou uma foto tão feia, sabe, assim, que eu falei, cara, Ai, não é meu o foto- trabalho É. deles. Ai, que foto Mas eu vi escura. que era de vocês. Depois eu fui perceber que era foto pra selecionar, né? Que tava cortada a marca d'água. E aí ela só botou o rosto dela pequenininho. Mas assim, caramba, que escrota, né? Fazer isso. Ó, pode deixar que eu não vou fazer isso não. Ou seja, a pessoa vinha e às vezes era inimiga. Só aquela pessoa que segue mais... tipo assim, só segue pra ver a vida da pessoa, mas não é Quem não aquilo. tem uma inimiga. Aí ia pro nosso Instagram, contratava a gente também. Pô, Mas maravilha. olha, Eu uma... Pode falar. Não, é uma questão que aconteceu com a gente. Teve uma cliente que ocorreu isso. Ela printou e botou na foto de perfil. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra ela falando que... Não falando, tipo, ó, essa propriedade é processar. minha, eu vou te processar. Não dá pra você também chegar batendo o pé na porta. Sim. Oi, fulana, tudo bem? Olha, eu entendo que é muita ansiedade, é o nervosismo já, Ele falou. que você quer as fotos, eu super te entendo. Mas olha, a gente tá na etapa 2.
Quanto mais rápido você selecionar as fotos, mais rápido você vai receber. E essa foto, ela não tá com a nossa mágica completa. As pessoas não vão ver um boom final. Você já tá tirando a graça, você já tá batendo parabéns sem o bolo. Aí eu fui falando assim. Aí a pessoa, nossa, meu Deus, desculpa, é verdade. Aí foi lá, tirou. Parabéns. E era... Gente, eu tenho um jeito de falar Linguajar, com é. cliente. Legal, delicada legal. no- Parabéns, seu Eu bolo. É, no chat GPT escrever pra mim, porque eu não tenho essa Eu delicadeza. era o chat GPT, eu digo chat GPT. Eu antes da Amanda trabalhar comigo. Então, não pode Tá fazer errado, isso aí não, tá? Por favor. Tá proibido. Por favor, você retire, Vou te senão, processar. senão assim, é cabível de processo. Aí a pessoa, como é que é? Aí a pessoa também, como é que É, já vem me ligando, vou te Já procura os defeitos depois quando tu entrega. Aham, Aí fala já assim, ó, problema. tá tudo errado. Não foi o que eu Acaba a contratei, não. Eu mando o chat GPT fazer. Eu agora. Seja delicado, sensível e bastante amoroso e amigável. Chat GPT é bom. pra isso. Bonitinho do meu coração. É o chat GBT escrevendo. Ah, tu ia falar um. Eu, como editora de fotos, né, eu tenho usado essa sua estratégia de usar uma baixa qualidade. Quando eu tenho, por exemplo, clientes novos, estão chegando para mim. Eu chego, mando a prévia para eles, né, que são as fotos editadas, mas eu mando na pior qualidade possível. Aí eles vão lá, aprovam, aí sim eu mando, depois que eles mandam o pagamento, comprovante de pagamento, aí sim eu mando a foto É em isso aí. alta resolução. Isso é Um uma estratégia comprovante, maneira. né? Isso aí, na base do comprovante, senão não rola. Exato. mesmo. E galera, foi muito bom o papo que a gente teve hoje. Eu gostei bastante. Pô, excelente, ó. Valeu. E a galera que tá aqui nos assistindo nessa gravação do nosso podcast, comenta aqui abaixo o que você achou, tá, desse bate-papo aqui, o que você aprendeu, se você anotou alguma coisa, porque aqui é um podcast, mas é um podcast, né, que a gente fala que é um podcast de informação, né, é um infocast. Basicamente, você escuta a gente e aprende, né, pegando as experiências, diferente daqueles bate-papos de podcast, onde a pessoa fala sobre a vida dela, merda pra caraca, tipo do Maurício Meirelles lá, chatão, entendeu? Não aprende nada, só aprende merda. Pô, eu assisto o Maurício Meirelles, mas é que ele é um cara que trabalha com humor, ele vai me entender se ele vier esse corte aqui, entendeu? Porque ele é chato, tal. Não, mas ele é famoso. Ele é famoso. Se viralizar e chegar nele lá, tamo junto, Maurição, entendeu? Ah, nossa. Divulga aí É uma nosso estratégia demais. podcast. Tipo, pô, melhor do que o Felipe Neto. É você ouvir a gente, pelo amor de Deus, entendeu? Já apareci no canal do Felipe Neto, mas, pô, cara, não tem comparação. Aqui tu aprende. Então. Ai, meu Deus. Mais Isso. um repost. Vai vir os haters do Felipe. Marca o Felipe Neto aqui nos comentários do YouTube, entendeu? Pra ele dar um hate na gente, crescer o canal aí dessa moral. Estratégia de marketing. Mais não uma. aprende. Ó, essa é uma estratégia que você trabalhar com hater, é horrível, né? Mas é Tem alguns perigoso. fotógrafos que trabalham com hater o tempo todo, Eu conheço um grandão. falando mal de noiva e tal, e aí chega ela, pum, explode. Explode dessa maneira, Quando explode ensina mais. errado também, É sobre horrível, ensino é horrível. errado de Entendeu? propósito. Tem muito Ensina errado de disso. propósito e tal. Aqui não, aqui você vai aprender o conteúdo sério. Então, ó, curte, compartilha, manda para um amigo, manda para fotógrafo, compartilha naquele grupo de fotografia que o pessoal só fica postando foto para ver quem é o melhor, sabe? Mas ninguém é melhor do que ninguém, então manda lá para eles lá, beleza? Tamo junto. Se você gostou também, e ó, esquecer, não, nosso patrocinador, o Curso Master, tá aqui os links aqui abaixo do nosso Instagram e também dos cursos que a gente oferece. Valeu. Valeu, galera.